Fala galera, boa noite. Tô passando aqui rapidinho para fazer aí uns comentários sobre a questão da guerra que o governo Bolsonaro está fazendo com os dados da Covid-19. Tem ficado cada vez mais evidente, né, essa briga do presidente com o número de infectados e o número de mortos. Claro que isso não é de hoje que o governo vem desdenhando aí dos números, tenta esconder, tenta se esquivar, né? Muitas vezes, quando foi perguntado sobre o número de mortes, Bolsonaro respondeu com "não sou coveiro" ou "e daí", né? Mostrando aí pouco interesse pelos números. E isso vem piorando cada vez mais, chegando aí o momento do presidente pedir para os dados serem segurados e só serem soltos aí às 10 horas da noite, para que se evite que o número de mortes seja comentado no horário com maior audiência, né, com maior audiência televisiva, que é o horário dos jornais, né, da noite. Bom, isso desde lá do Mandetta, né, quando o Mandetta ainda era ministro da Saúde, as coletivas elas costumavam ser diárias, sempre às 17 horas, eles divulgavam os números, o ministro respondia várias perguntas, se o ministro não estava presente, tinham os secretários para responder as perguntas. Isso parecia ser algo que incomodava muito o presidente. Tanto que quando trocou o ministro, né, quando saiu o Mandetta e entrou o Taish, começou a mudar essa estrutura de conversa entre os jornalistas e o Ministério da Saúde. Primeiro que a periodicidade da divulgação desses dados passou a ser mais espaçada. O Mandetta fazia isso diariamente, com o Taishi eles começaram a segurar um pouco mais, não havia coletivas diárias, e quando tinham coletivas, muitas vezes era informação de mão única, né? Não havia espaço para dialogar com os jornalistas, de fazerem perguntas ao ministro, e alguns dados também que costumavam ser informados, né, quando o Mandetta era ministro, como por exemplo faixa etária dos mortos, o gênero ou raça, né, raça ou cor, passaram a ser não passaram, né, na verdade, a ser apresentados pela gestão do Taish, né? E nesse caminho o Bolsonaro deu diversos discursos, como por exemplo dizer que governadores de estados estavam inflando os números, né, de mortos sobre o coronavírus, que a imprensa estava exagerando no número de mortos do coronavírus. E quando foi questionado se ele tinha alguma prova, né, de que governadores, principalmente o governador de São Paulo, né, parece que ele atacou diretamente o João Dória, e quando perguntaram, né, quando pediram provas dessa suposta mudança nos dados, né, dessa suposta inflamação nos dados de mortes, a presidência da República disse que não tinha provas de que isso acontecia. Mas até aí o estrago já é feito, né? Você pega um discurso, um comentário do presidente dizendo algo do gênero, já é algo que chegou na população, chegou nos apoiadores dele, muita gente vai replicar. Ele também tentou replicar aí muitas fake news, né? Deu suporte a ideias um tanto quanto não convencionais. Também o portal do Ministério da Saúde vai sofrendo alterações com o passar do tempo. Então, no início, você tem atualizações de casos, você tem a somatória, né, dos dias anteriores com os dias de hoje, você tem uma ideia da curva de como está a infecção, de como está o número de mortes, e isso vai, com o tempo, sendo mitigado ali, vai sendo podado essas informações, tanto que agora, se você tentar acessar lá o portal de Covid-19 do Ministério da Saúde, ele não vai abrir, ele vai dar como portal em manutenção. Antes disso, ele estava mostrando somente as informações diárias, não mostrava mais uma somatória consecutiva de vários dias. Então, mostrava lá 1.000 mortos hoje, mas você não sabia se aquilo aumentou ou se diminuiu, né? Fora aquela outra ideia do painel da vida, se eu não me engano chamava assim, também, que o governo federal tentou emplacar,
onde ele ocultava o número de mortos e mostrava o número de curados apenas, uma forma aí de tentar passar aí uma visão mais positiva, né, mas ao mesmo tempo escondendo o número de mortos e tentando também esconder a ineficácia do governo Bolsonaro em lidar com a pandemia, né? E aí, com a saída do Taish, a gente está praticamente aí quase um mês, 3 semanas e alguns dias sem ministro da saúde no meio de uma pandemia. Acho que o Brasil é o único país que passou por uma situação como essa, de trocar 2 ministros e ficar sem nenhum durante um período extenso no meio da pandemia de coronavírus. O Pazuello, que estava lá para tapar buraco, né? Acabou sendo efetivado, parece, ele vai ficar lá, ou ele vai ficar lá, ele foi oficialmente tido como ministro interino, provavelmente até entrar aí o dono da Wizard, que o Bolsonaro estava cotando, né? Especialista em saúde, em pandemias, né? Com certeza vai ser uma gestão muito eficaz. E com o Pazuello o negócio ficou muito pior, né? Ficou bem pior. Ele não apareceu em nenhuma coletiva. Normalmente a coletiva fica a cargo de outras pessoas. Então ele não tem conversado com jornalistas, informado diretrizes no combate ao coronavírus, não tem passado informações sobre propostas nem nada. E ele está fazendo aquele papel que o Bolsonaro queria que os outros 2 ministros fizessem e eles se recusaram, que é empurrar a cloroquina e tentar acabar com o isolamento o mais rápido possível. Então, no dia de ontem e no dia de hoje, a gente teve essa questão do Ministério da Saúde demorar para liberar os dados, mesmo os dados estando prontos às 17 horas, Bolsonaro pediu exclusivamente para que esses dados fossem segurados e serem soltos apenas às 10 horas da noite. Claro que com isso ele faz um ataque direto aí à Globo, né, ao Jornal Nacional, porque ele quer que os dados sejam divulgados após o término do jornal, por conta da audiência e tudo mais, como eu já falei antes, que ele não quer que sejam divulgados. Inclusive ele deu uma nota falando que agora acabou o assunto do Jornal Nacional, né? Porque não tem o número de casos oficiais do Ministério da Saúde. No entanto, dá para conversar muito sobre coronavírus no Jornal Nacional, inclusive tem os dados de todos os estados que é possíveis de serem acessados. E hoje mesmo o Jornal Nacional interrompeu a novela, né? Entrou aquela musiquinha do terror do plantão, para mostrar os dados no momento que eles foram liberados. Então eram, se eu não me engano, 15 para as 10, os dados haviam sido liberados um pouco depois do jornal ter terminado. Agora eu não sei qual vai ser a próxima estratégia do Bolsonaro. Talvez ele resolva liberar os dados só às 11 horas, 11h30, meia-noite, para não dar tempo de voltar, né, de ter um plantão. Ou talvez ele oculte os dados aí de uma vez por todas e acabou, né? Muitos falavam aí da China, que estava ocultando dados, meu Deus do céu, né? Era um problema imenso. E agora a gente vê aí o presidente do Brasil lutando contra a divulgação dos dados da pandemia, porque provavelmente isso afeta em muito a ideia dele de romper o isolamento e voltar à normalidade, né? Então, nós vamos aguardar aí cenas do próximo capítulo dessa novela, que infelizmente quem sai perdendo é só a gente, é só o povo brasileiro. Então um abraço aí, galera, e até o próximo vídeo.